Olá, quinto ano, sejam bem-vindos para mais uma aula de ciências, unidade 2, Terra e Sistema Solar, da página 282 a 288. Continuando, Terra e Sistema Solar, os astros do universo estão em constante movimento. Eles giram em torno de si mesmos e em torno de outros astros. Os planetas, por exemplo, giram em torno de si e de uma estrela, formando um sistema planetário. O sistema solar é um desses sistemas planetários, formado por uma estrela central, o Sol, e 8 planetas e outros astros menores que giram ao redor dele. A trajetória de um astro percorre ao redor do outro astro e é denominada órbita. Você vai observar isso na página 282, o esquema do Sol e dos planetas no sistema solar. A órbita mais próxima do Sol é a de Mercúrio e a mais distante a de Netuno. E aqui na online a figura que eu vou postar para vocês, ok? E após observar a imagem, responda o que as linhas curvas representam. O que é que essas linhas representam aí no sistema? Você vai ler o que eu acabei de dizer, com a figura você vai conseguir responder o que as linhas curvas representam. A trajetória que um astro percorre ao redor do outro astro é denominada de órbita. Por aí você já começa a sua resposta. Ok, quinto ano? Continuando. Falando em astros do sistema solar. Além da estrela, Sol e dos 8 planetas que não têm luz própria, e dele recebe luz e calor. O sistema solar é formado por outros astros menores, que são os corpos celestes menores, planeta anão, asteroides e cometas. Isso que a tia Dilza está falando, você vai observar na página 283, a figura do Plutão, a ilustração artística de asteroide e o cometa Halley. Planeta não. Até 2006, um astro chamado Plutão era considerado o 9º planeta do sistema solar. Atualmente, ele pertence à categoria de planeta anão. Essa categoria engloba todos os corpos celestes, que têm um formato arredondado e são grandes, mas não o suficiente para serem astros mais influentes de sua região no espaço, como são os planetas que atraem seus satélites e outros corpos. Asteroides são corpos celestes rochosos de formato irregular, bem menores que os planetas anões. Eles também orbitam o Sol e são encontrados geralmente entre as órbitas de Marte e Júpiter. Cometas são astros que giram ao redor do Sol, têm poucos quilômetros de extensão e são formados por rocha e gelo. São conhecidos por suas longas caudas que se formam quando seu gelo derrete ao se aproximar do Sol, criando um astro que reflete luz solar, o que nós conhecemos, bem famoso, o cometa Halley, que pode ser visto da Terra a cada 75 anos. Foi visto pela última vez em 1986, ok? Ainda na página 283 tem lá pesquisando. Não precisa fazer esta questão, porque nós precisaríamos estar na sala de aula para interagir com os colegas e o professor. Então não há necessidade de fazer porque estamos em aula online. Mas você pode fazer lá onde está brincando, você responder as questões e achar a resposta no diagrama e fazer. Ok, quinto ano? Agora nós vamos falar sobre os movimentos da Terra. A Terra realiza vários movimentos no espaço. Os principais são o movimento de rotação e o movimento de translação. O movimento de rotação você pode comparar a um peão girando. É um exemplo de movimento de rotação. Isso que a tia Dilza está falando está na figura da página 284. Ok? A rotação é um movimento que um corpo realiza em torno de um eixo imaginário, que passa por seu centro, como se fosse um peão. A Terra faz esse movimento de rotação demorando aproximadamente 24 horas para completar. Esse período de tempo corresponde a um dia. O Sol não ilumina toda a superfície da Terra ao mesmo tempo.
À medida que ele faz o movimento de rotação, um lado da Terra fica iluminado pelo Sol, caracterizando o período do dia, enquanto o outro lado, não exposto ao Sol, fica escuro, caracterizando o período da noite. Para entender melhor, preste atenção na figura da página 284. O Sol. Na primeira figura, incandescendo os raios solares na Terra, o ponto vermelho está em um local do planeta no Brasil, voltado para o Sol. Neste local é dia. Na segunda figura, conforme a Terra gira, o local que está iluminado começa a escurecer, ou seja, está anoitecendo no ponto vermelho. Na terceira figura, após 24 horas, a Terra completa o movimento de rotação em torno do seu eixo central. Assim, volta a clarear no ponto vermelho da Terra. A representação simplificada do movimento de rotação da Terra, na figura da página 284. Ok, quinto ano? Continuando, movimento de translação. A Terra realiza o movimento de translação ao redor do Sol. Nosso planeta demora em torno de 365 dias e 6 horas, aproximadamente um ano para completar uma volta. As estações do ano. O movimento de translação da Terra associado à inclinação de seu eixo imaginário em relação ao plano da órbita. É responsável pela diferença de intensidade da luz solar que chega ao planeta em diferentes regiões. Como consequência, ocorrem as estações do ano. Essas estações se repetem em ciclos, ano após ano. Quando é primavera no hemisfério norte, é outono no hemisfério sul. Com a chegada do verão no hemisfério norte, a intensidade de radiação solar fica reduzida no hemisfério sul, onde se inicia o inverno. Quando tem início o outono no hemisfério norte, começa a primavera no hemisfério sul. E quando se inicia o inverno no hemisfério norte, começa o verão no hemisfério sul. Embora sejam 4 estações originadas no movimento de translação, no Brasil elas não são tão bem definidas, como nas zonas temperadas do hemisférios norte e sul. Ok? Na figura da página 285, você vai observar a representação do movimento de translação da Terra. Apesar de, na ilustração, ela aparecer nos 4 pontos da sua órbita, que indicam as estações. Na realidade, ela somente pode estar em um ponto de cada vez. Você vai observar o Sol e a Terra girando em torno dele, Aqui, em verão de 21 de dezembro a 19 de março, outono 20 de março a 19 de junho, inverno de 20 de junho a 21 de setembro e primavera de 22 de setembro a 20 de dezembro. Esses são os tempos das estações do ano. Ok, quinto ano? Agora nós vamos falar sobre um satélite natural da Terra, a Lua. Percorre sua órbita ao redor de nosso planeta. Embora não tenha luz própria, ela reflete a luz que recebe do Sol. Por isso podemos vê-la, conforme são modificadas as posições entre a Terra, a Lua e o Sol, a forma ou aspecto de nosso satélite no céu também se altera dia a dia. Esses diferentes aspectos são chamados fases da Lua. Você vai observar o esquema das fases da Lua na página 286. Ok? Você vai lá ver quarto minguante, lua cheia, quarto crescente e lua nova. As principais fases são lua nova, quarto crescente, lua cheia e quarto minguante. Para passar de uma dessas fases à outra, a lua demora cerca de 7 dias. Esse ciclo de mudança de aparência é denominado lunação, em um período aproximado de um mês. A lua aparenta aumentar de tamanho até ficar toda iluminada e vai diminuindo até desaparecer. Observe as mudanças de fase no calendário lunar para o mês de julho de 2021 no hemisfério sul. Você vai observar isso que a tia Dilza falou na figura da página 286, o calendário lunar para o mês de julho de 2021.
considerando as fases da Lua no hemisfério sul. Ok, quinto ano? A página 287 e 288 são as atividades da unidade para você fazer, bater a foto e mandar para a tia Dilson. O que tiver escrito em prática não precisa fazer, tá? Só as atividades que é para resolver no livro. Aqui a gente encerra o conteúdo da nossa primeira avaliação para a disciplina de ciências. Ok, quinto ano? Beijos e até a próxima.